E você vê também que aquilo que a pessoa consome pode influenciar nas atitudes dela e até na vida dela, que eu vi um vídeo teu falando de música clássica. Uhum. Então, por exemplo, a pessoa consome somente músicas com vocabulário chulo, com o mesmo ritmo sempre, as mesmas notas. Você acha que pode influenciar alguma coisa? Eu acho que uma série de hábitos, né? Esse de ouvir música clássica eu acho bem interessante, porque assim, as pessoas que eu conheço, que são bem-sucedidas, é quase que como se fosse uma coisa supersticiosa, assim, né? Às vezes eu crio hábitos que eu vejo esses hábitos nas pessoas mais ricas, às vezes eu não entendo muito, mas tem um pouco de sentido. Então, assim, música clássica eu ouço desde criança. Meus pais me ensinaram a ouvir música clássica. Foi as primeiras músicas que eu ouvi desde criança mesmo, assim. 4, 5 anos de idade, meu pai botava pra mim ouvir. E aí, na adolescência, claro, eu fiquei um hiato, mas eu conheci aquelas músicas. E aí, o período que eu fui mais produtivo, que eu fui considerado o melhor aluno da escola, de uma escola particular de referência, eu ouvia muita música clássica. E eu acho que sim, ajuda ajuda no foco. Existem diversos estudos científicos que ajudam a diminuir a ansiedade, a diminuir a depressão, ajuda no foco, disciplina, ajuda no coração, ajuda mesmo de verdade, a recuperação de cirurgia. Existem também estudos que fazem música clássica ajuda as vacas a darem mais leite, a plantas produzirem mais. Então, se tem todos esses benefícios, eu penso, pô, isso aqui deve ser Eu uma já tinha coisa... visto da carne, como que é? Aguil? O Wagyu, isso. O Que aguil. o boi ouve também a música clássica, Uhum. né? Uhum. Então, pô, se tem todos esses benefícios e realmente, e aí nesse vídeo que eu fiz, quem falava isso era o Platão, né? Que se você quisesse conhecer uma sociedade, era só você ver o tipo de música que eles ouviam. E que a música, ela mexia com a alma do ser humano e ela moldava o caráter do ser humano pro bem ou pro mal. Então, se você ficar ouvindo um monte de... Eu não vou citar os estilos musicais, mas um monte de coisa aí que não presta, que é um monte de palavreado, você vai absorver, o teu cérebro vai absorver aquele palavreado ali e tal. Uhum. Agora, se você ouvir músicas clássicas, ou nem que seja músicas clássicas, mas músicas que têm letras boas, você vai interiorizar isso, né? Então, você é o que você come, você é o que você consome. Mesma coisa, se você for ler livros aí, tem livros que... Não é porque você está lendo um livro que você vai aprender alguma coisa. Tem livros que desensinam. Então, por exemplo, se você pegar um Karl Marx aí, é melhor você não ler nada, né? Entendeu? Do Melhor que ficar no você... TikTok, então, que melhor leu... você ficar no TikTok, talvez. Então, a mesma coisa com a música, a mesma coisa com a comida. Então, você tem que tomar muito cuidado com as coisas que você coloca para dentro, né? Tanto comida, quanto música, quanto livro, quanto conteúdo daqui do YouTube, né? Uhum. E eu sei que vocês aqui têm um público. Eu lembrei de um podcast aí que a gente não pode falar o nome. Que tá processando os outros aí. Ah, não, mas pode Pode falar falar, sim, pode ficar a gente tranquilo fala. aí. Então, por exemplo, se você Aham. consumir esse tipo de conteúdo aí, pelo amor de Deus, aí você tá derretendo o seu cérebro. Aham. Mas eu sei que tu tem um público muito qualificado aqui, eu não quero deixar uma mensagem de pessimismo. A mensagem que eu tenho para passar é uma mensagem de otimismo. Então, você vendo toda essa geração aí sendo destruída, o QI do brasileiro é 83, todas essas coisas, você só precisa ser acima da média, acima desse QI 83. Então, se você criar hábitos aí de leitura, de estudo, de ouvir música clássica, de cuidar da sua saúde, de consumir conteúdo bom, não consumir esses outros podcasts aí, né, duvidosos, você já vai estar acima dessa média de QI 83. Então, então você vai conseguir prosperar na vida em todos os E o que você sentidos. vê, por exemplo, do camarada que eu já vi um cara comentando isso? Que era o seguinte, que ele trabalha o dia inteiro, que ele rala pra caramba, porém, no final de semana, na sexta, no sábado, no domingo dele, ele não quer saber de nada, que ele quer pegar o copão de uísque, colocar o gelo de coco, e ele quer ouvir coisa chula mesmo. Ele falou, eu quero ouvir porcaria mesmo, falando de sexo, falando de droga, falando de besteira, ir lá pro bailão, dar aquela sarrada. O que você vê desse camarada que fala isso? Que ele trabalha, que ele faz o dele, mas na hora do tempo livre, do tempo vago, ele quer ver aquilo que é chulo mesmo. Eu acho que ele tá totalmente perdido. É a mesma coisa que... Agora eu tô estudando muita parte da saúde, né? É a mesma coisa que... Vou dar um exemplo. É a mesma coisa que você vai malhar 5 vezes na semana, aí você vai lá na academia, aí de segunda a sexta você come tudo certo, tal, déficit calórico, aí chega no sábado e no domingo, aí é McDonald's, hambúrguer, é açúcar, pô, aí não tem como. Aí tudo que você fez, você tá anulando. O que faz você vencer é essa persistência, essa disciplina, essa constância. É isso que faz a pessoa vencer. Ele tá basicamente destruindo
Pô, se ele vai para um monte de festa no sábado e no domingo, ele deve se alcoolizar, ele deve ficar acordado até tarde, aí na segunda ele já não vai ficar bom. Já vai cambaleando ali, né? Todo Trabalhar. ganho, todo ganho, nesse exemplo de comida, né? Todo ganho ali que ele teve de massa e tal, ele vai jogar por água abaixo. E o pessoal que... Só pra terminar aqui, o que eu vejo desse cara é que, beleza, ele se esforça, ele trabalha de segunda a sexta. Mas o trabalho que ele exerce, muitas vezes é só pra pagar as contas. Ele teria que, no tempo livre dele, fazer o extra dele, fazer o além, estudar mais pra conseguir melhorar a situação que ele tem de segunda a sexta. Então, às vezes, ele nem tá se desenvolvendo em nada, só tá trabalhando lá no emprego tradicional pra pagar as contas dele e acabou. Exato, não tá fazendo nada a mais. E o esforço, não é porque você é esforçado que você vai vencer. Você tem que fazer um esforço inteligente. Você tem que, claro, trabalhar duro e tal, mas não adianta você trabalhar duro em coisas que não são produtivas. Você tá simplesmente cavando buracos. Você tem que pegar e trabalhar em coisas produtivas, né? Então, assim, pelo menos da minha vida pessoal, eu trabalhei, meu primeiro emprego assim formal foi numa empresa chinesa. Então, assim, era com várias pessoas, né? Vários chineses, pessoas de banco e tudo, e eu tava ali, eu era o peixe fora d'água que veio do mercado cripto. E eu entrava às 7 da manhã e teve dias que eu saí 2 da manhã do dia seguinte. E vocês pensam que eu reclamava? Não reclamava, eu continuava. E foi uma das épocas que eu mais aprendi. Eu aprendi aquela mentalidade e por estar muito perto do CEO ali, era uma startup, eu aprendi muito, eu consegui absorver muito do conteúdo dele e daquelas outras pessoas. Aconteceu que e também trabalhava sábado e domingo, porque o chinês não tem isso. Eles me ligavam de madrugada no sábado para resolver problema. Teve uma história nossa com o chinês que foi engraçada, né, Matheus? A gente conseguiu enrolar o chinês. A gente teve que enrolar um pouco o chinês, que na época a gente fazia live de game, né? E a gente tava no Facebook e tinha uma plataforma chinesa querendo nos contratar para fazer live lá nessa plataforma. Só que aí o Facebook falou, não sai daqui não, que eu vou te dar um aumento de contrato aqui, e aí você analisa. Só que eu preciso de mais 5 dias para conseguir aprovar lá com a matriz o aumento que vocês podem ter aqui para te confirmar. Aí os chineses já estavam nessa, que vai ter que ser agora, ou vai ser agora ou não vai ser. Você escolhe aí, porque senão a gente vai abordar outros streamers já, porque o nosso budget tá pra vocês, mas senão vai ser pra outros. A gente falou, não, a gente precisa da proposta do outro, o que a gente pode fazer? E era pré-carnaval, então era tipo assim, quinta-feira e eu ia rolar o carnaval depois. Aí eu falei assim, não, quando que vocês podem dar a resposta? Aí eu e o Matheus falou o seguinte, calma, que aqui no Brasil tem uma festa que chama Carnaval. Então a gente só vai conseguir dar a resposta na terça-feira à noite. Não, a terça mandou depois da quarta-feira de cinzas, na quinta-feira. Aí falaram assim, mas como assim? É feriado, ninguém trabalha? O Brasil para pra essa festa, é o carnaval, ninguém trabalha. Eles não acreditaram. Tanto que a gente tava falando que uma das chinesas sabia português, inglês também. Aí ela foi lá falar com outro cara, começou a dar risada em chinês, falar um monte de coisa. Não é possível que isso acontece e tal. E aí não acreditou mesmo no carnaval do Brasil. Ele só tem um feriado lá, só que é o Ano Novo. O novo chinês, né? Que aí tudo para mesmo, né? Realmente tudo para, mas eles não têm esse conceito de feriado, sábado, domingo, de noite, eles estão sempre trabalhando. Mas aí eu fui forjado dessa forma, então eu aprendi a trabalhar. Claro, hoje eu posso me dar o luxo de passar, sei lá, uma semana aqui em São Paulo, só resolvendo coisa pelo telefone, mas eu dei duro pra caramba lá atrás, entendeu? Desde lá dos meus 18 anos, trabalhando até... Então é isso, né? Pra você colher no futuro, você tem que plantar, né? Exato, e no final das contas é pelo resultado que você é capaz de gerar, né? Não pode ter acontecido de várias pessoas terem dado duro, mas não conseguiram acertar nada, e ela vai ter que dar duro durante mais um tempo. Enquanto isso, tem gente que a gente conhece que, obviamente, que estava preparado no momento ali, mas teve muita sorte também, que nunca precisou dar muito duro, acertou de primeira, mas conseguiu gerar muito resultado, e tá certo também, né, Matheus? É importante entender que você vai ter que se esforçar, mas não somente pelo esforço, sim, que esse esforço vai te tornar capaz de gerar mais resultado, né? Isso que a pessoa tem que entender. Exatamente. E pra você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero, e fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.